Hoje a presença do senador eleito Marcos Duvaldo na sequência de uma conversa iniciada na nossa edição de ontem, do programa de ontem. Marcos, eu vou te falar, Marcos, depois você assumir, a gente vai assumir a solenidade do cargo, falar senador, essas não coisas. Precisa não. Entendeu? Uma questão só que ficou pendente para a gente entrar na outra pauta hoje aqui no nosso programa, Marcos, é o seguinte: você está chegando cacifado por uma autonomia de voo que você empreendeu individualmente com o seu grupo, né? Mas, então você está chegando lá preparado, disposto a fazer valer a defesa das suas ideias próprias. Mas como é que fica isso com a questão do endosso partidário que tanto engessa, às vezes, um candidato com boa vontade? Então, são dois fatores que me ajudam nisso. Primeiro, o partido me deu total liberdade. Em momento algum me colocou limites ou exigiu que eu fosse para o lado A, o lado B, ou apoiar A, B ou C. Nada disso. O partido me deixou livre para fazer o voo sozinho. E outro, a cadeira de senador não é do partido, diferente de todas as outras, né? Então, a deputado federal, cadeira do partido, então o partido pode fazer aí as pressões políticas em cima disso. Do senador não, ele está livre, ele pode mudar de partido a hora que quiser. Não é minha intenção de mudar de partido, por conta desse partido, o PPS, que tem me dado total liberdade, não me podou em nada, durante a minha campanha não me limitou a nada, e depois de ter ganhado, estive em Brasília, e a executiva do partido falou assim, olha, faz esse voo solo, e vai em cima das suas crenças e valores. Muita gente tem falado assim, Doval, poxa, no segundo turno você ficou em cima do muro, você fez um vídeo dizendo que não ia apoiar nem A nem B e tal. E eu disse para as pessoas, falei assim, gente, vocês não entenderam a minha posição. Eu não fiquei em cima do muro, eu dei uma posição clara que não iria apoiar partidos ou políticos corruptos, o vídeo já dizia isso. Só que eu não posso apoiar o candidato, hoje o presidente, 100%. As pessoas chegam para mim e falam o seguinte, votei você, mas você vai ter que apoiar o Bolsonaro e tal, porque nós botamos você por causa de Bolsonaro e tal. E eu falei assim, não, eu tenho que apoiar os interesses de vocês capixabas, porque pode ser que o Bolsonaro faça queira que seja aprovada uma lei que prejudique os capixabas. E aí? Eu vou ter que apoiar ele então, incondicionalmente? A gente tem que entender que vocês me colocaram lá, eu tenho que representar vocês. Se tiver, o presidente hoje tiver uma proposta que vai ser muito bom para os brasileiros e, consequentemente, para os capixaba, vai ter eu como um aliado. Vou bater lata, vou levantar bandeira, vou gritar, vou fazer tudo para que seja aprovado. Agora, se ele fizer alguma coisa que prejudique o capixaba, porque o Espírito Santo sempre foi prejudicado, né? Ele não vai me ter como aliado. Então, os capixabas precisam entender isso. O meu interesse, a minha bandeira são os capixabas. Consequentemente, quem os capixabas quiser que eu apoie, e projetos que eles queiram que eu apoie. Inclusive, de primeira, que nós estamos desenvolvendo um site para que todas as pautas que tiver muita discussão, nós vamos colocar isso num site para uma votação, claro, com toda a segurança, anti-robô, com IPs e CPFs e tal, para então eu ter ali a votação dos capixabas, dos brasileiros em geral, e olhar, tá, então eles querem que eu faça essa votação, então eu vou lá e eu vou votar de acordo com o que eles pediram. Não com o que o partido está pedindo, não o que a pressão inversa está pedindo. Então, a gente quer fazer um trabalho num legislativo totalmente diferente, tudo totalmente claro, entrar ao vivo, conversar com o eleitor, enfim, vai ser uma coisa que o eleitor capixaba e o brasileiro nunca viu nada Você igual. tirou proveito disso, o presidente eleito também tirou proveito disso, da tecnologia da informação, reinventando tudo, né? Reinventando tudo, né? Exatamente. A gente está vivendo uma nova era e o brasileiro, o capixaba, tem que entender que os comportamentos e atitudes vão ser todas diferentes a partir de agora. Sem dúvida. Agora, Marcos, vamos falar de um tema aí que você tem uma particular familiaridade com ele, que é a questão da segurança, né? Nós estamos falando de 63 mil pessoas morrendo no Brasil. Né? Mais do que a guerra da Síria. Mais do que o Vietnã todo, mais do que qualquer lugar no mundo, eu acho. O brasileiro acostumou, a gente não vive. Banalizou, né, a perda da vida. O brasileiro não vive, ele sobrevive. Então, para ele é normal esse número, para ele é mais um número. Você vai em um país de primeiro mundo, eles ficam assustados quando tem. Você tem uma ideia, em 2017, na Síria, onde teve aquela foto daquela criança morta na praia, que foi uma coisa que chamou a atenção no mundo inteiro, ali foram 60 mil mortos em 2017. No Brasil, no mesmo período, foi 63 mil mortes, 63.800 e poucos mil, quase 4 mil mortos a mais. Mas isso aqui num ano, né?
Olha bem, nós estamos contando que está tendo uma guerra da Síria todo ano. Exato, Todo ano está tendo uma guerra da Síria. Exato. Mas o que é mais grave que eu acho, que já há um aforismo sobre isso, sobre o que incomoda não é a maldade do mal, é a indiferença do bom. Exatamente. Né? Mas sabe o que é isso, Eustáquio? Nós temos que... Segurança pública não se faz com tiro, pancada e bomba. Se faz também com projeto social, se faz com educação, se faz com reestruturação da família, se faz com uma legislação mais rígida, se faz com construção de presídios. Quando eu falo construção de presídios, as pessoas se espantam e ficam chocadas. Não, se construir escola, não precisa construir presídio. Quanto mais escolas, menos presídios. Eu a longuíssimo prazo, né? Eu coloco isso até uma questão para se pensar em um desafio, um tabu. Eu falo assim, olha, vamos lá para os Estados Unidos, nós temos escolas para todo mundo, minha filha nasceu lá, tinha sobrando vaga, em qualquer bairro que eu quisesse. Tem emprego para todo mundo, inclusive quem vai ilegal para lá, quem não tem nem documentação, tem emprego para todo mundo. E tem a maior população carcerária do planeta. Como é que você me explica se tem emprego, educação e a maior população carcerária? Quando você vai ver, em todos os países que eu vou, eu pergunto aos presos, por que te fez aqui? Por que você está aqui? E o que eu mais escuto é assim, ó, eu não quis seguir o trabalho, trabalhar muito para ganhar pouco, eu não quero isso. Então foram seguindo o caminho mais fácil, outros por distúrbios mentais, né, desvios mentais, não saber o que é certo e o que é errado, são os crimes hediondos. Então você vê que é uma minoria que fala assim, eu não tive oportunidade e cheguei até aqui. Ou seja, por injustiça social especificamente. É muito pouco. Muito pouco. É muito pouco. Aliás, a gente tem conhecimento também de sociedade onde você vê que a pobreza não é fator de violência, né? Tanto é que o próprio PT dizia que tinha tirado não sei quantos milhões da linha de pobreza e a violência aumentou. Como é que explica? Né? Então é uma questão assim é igual dentro de casa. Você vê na Índia, na Bolívia também, sociedades que são pacíficas. Você não vê essa... né? Exatamente. Você vê isso dentro de casa. O pai, os psicólogos colocam assim, o pai como uma figura da lei. A mãe é o amor pleno. O pai é onde dá o limite. Aqui não vai, aqui parou. A mãe é o sentimento e o pai é o limite. Exatamente. Então, quando ele não tem a figura do pai em casa, ou que exerça a função de pai em casa, essa pessoa vai sempre provocando além do limite. E vai para a rua e vai cometendo seus crimes porque não tem um pai. Eu já escutei de um que falou assim, olha, eu perguntei assim, por que você está tendo esse benefício agora de não estar lá mais preso, estar aqui fazendo a limpeza na parte externa do presídio e tal? Ele falou, não, porque eu comecei agora a entender muita coisa e tal, porque assim, chovia, podia estar assim, na minha casa lá, a casa toda debaixo d'água, minha mãe aparecia aqui de qualquer jeito para trazer comida e vir dar amor e tal. Meu pai nunca apareceu. No dia que meu pai apareceu aqui, a minha vida mudou. E eu falei assim, ele falou assim, quando meu pai veio aqui e na visita falou assim, filho, se você sair daqui, eu quero você comigo, você vai trabalhar comigo na oficina e tal. Ele falou, Marco, a partir dali, eu falei assim, pronto, eu tenho meu pai junto. Aí ele começou então a mudar todo o comportamento dele no presídio para sair. Então a importância dessa questão social, da família. Então a gente tem que ter uma legislação rígida. O americano ele fala o seguinte, a legislação ela é rígida para que... É igual o pai que bota um de castigo e fala, se você fizer o mesmo, você vai ficar de castigo. Então, para o americano, é um servindo de exemplo para o outro. Claro. Então, eu sou a favor de uma rigidez da legislação para que sirva de exemplo para o outro. Ó, não cometa o crime, porque aqui agora você vai pagar, não vai ter mais essa impunidade. Então, quando você fala em segurança pública, o que eu trouxe durante a minha proposta é um olhar novo. Existe uma expressão que fala, o sapo do poço precisa conhecer o oceano. E eu tive a oportunidade de ser esse sapo, que foi conhecer esse oceano. Então, quando a gente entende que existem outras maneiras de conhecer a segurança pública e como resolver, foi esse olhar diferente que eu trouxe para a minha campanha e vou implementar, porque tem muita coisa. Inclusive, hoje, a gente está programando um projeto que a gente não pode colocar, mas a gente está programando, começamos a discutir hoje e vai até a próxima semana, um trabalho em conjunto com todas as forças de segurança do Estado que o senador nunca fez na história. E a gente não pode colocar por enquanto agora, porque a gente precisa estudar mais esse projeto, mas é um projeto que já vamos começar 2019 mostrando, opa, tem algo diferente aqui. Então você vê que a segurança pública ela precisa de uma nova forma de ser resolvida. A presença hoje do senador eleito Marcos Duval, voltamos já. Voltamos com a presença do senador eleito Marcos Duval. Marcos, eu gostei da citação do sapo do poço aí, que é uma outra metáfora para a gente falar, viaja, filho, viaja, vai conhecer o mundo, conhecer outros parâmetros, outros paradigmas, outras referências, outros costumes, né? Comparar, né? A gente ainda tem assim uma prevalência de sociedades onde a presença do Estado tem que ser muito forte para assustar a barbárie. Eu te falo que aquela greve de 2016 aqui, eu falei outro dia com uma pessoa aqui, eu fiquei assustado por imaginar o seguinte, que sem o Estado, então a barbárie campeia,
Peraí, e os valores que a gente deveria trazer de lá de casa, de dentro de casa, né? Porque eu não vou pegar no que é do outro, não tenho que agredir, não tenho que fazer com o outro que eu não quero que faz comigo. Isso mostra também assim, um nível de degradação dos valores sociais muito grande, né, Marcos? Muito grande, Eustáquio. É bem grande, percebido. cara. Em 2017, quando teve a intervenção da família, você viu pessoas, cidadão comum, falar, mas já estavam roubando, entraram na loja, estava todo mundo saqueando, eu entrei e fiz o mesmo. Se não tivesse filmado, ele não teria sido corajoso depois de dizer que se arrependeu e devolveu. Exatamente. E quando o caminhão, a gente vê isso muito na estrada, o caminhão tomba, vai todo mundo saquear. Acho que é normal É um direito isso. até, né? É um direito. É o direito. Então a gente tem que entender assim, nós precisamos ter a nossa mudança, o nosso comportamento, nós temos que parar de pensar de forma individual e pensar de forma coletiva. O John Kennedy falava assim, ele falava, não é o que o país tem que fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. A gente tem pensado muito no aqui e agora. Durante a minha campanha, uma senhora virou para mim e falou o seguinte, se eu der meu voto, você vai me dar o que em troca? Eu falei assim, olha, no mínimo, um estado melhor. Aí ela falou assim, não, isso eu não quero não, eu quero só que você termine a obra lá em casa. Aí eu falei assim, não, eu não quero o teu voto. Ah, então você não vai ganhar a campanha. Que eu não ganhe, que eu prefiro perder com honra do que ganhar com desonra. Então a gente tem que começar a entender que nossos valores precisam ser modificados, o entendimento do que é certo, do que é errado. E isso é educação. Isso aí, a educação é que tem que fazer isso. Aí a gente vê os professores aí num ambiente sucateado, sem incentivo, sem apoio. A coisa assim que eu até me permito ponderar com você, Marcos, que você já está totalmente direcionado e me parece para o nosso benefício bem inspirado. Você tem educação e escolarização, a escola escolariza, mas é no âmbito do lar que a gente se educa. Exatamente. Você mencionou exemplo de pai, mãe. Você questionou a questão do pai estabelecendo limite e autoridade, fundamental. Não é o pai biológico, né? A pessoa que exerce aquela função. Exatamente. E a mãe inspirando o sentimento, Se for só a mãe, às vezes o cara até amolece e cria mole por causa disso, né? E tem alguns fatores como esse da escolarização, da educação, a escola escolariza, a família educa. E uma coisa fundamental que você colocou aí que a gente percebe quando a gente sapo sai do poço. Eu também tenho feito meus esforços nesse sentido. É a diferença da sociedade onde você tem uma cultura individualista e aquela que se preocupa primeiro com o coletivo. Isso. Primeiro o grupo, depois eu. Isso. Né? Eu não vou fazer nada que transgrida a norma do grupo, em vez de matar os primeiros meus. Que diferença enorme faz isso, né? Eustáquio, eu tenho alguns exemplos, vou tocar dois rápidos aqui para a gente não... nós chegamos no departamento de polícia com um policial da SWAT de Dallas e ele parou num estacionamento bem longe e estava um dia muito frio. Falei, Christian, tem vagas ali na frente da porta do departamento de polícia, para ali, porque fica melhor pra gente e tal. Ele falou, não, ali é para quem chegar atrasado. Eu falei, ué, mas se ele vai chegar atrasado, que ele pare aqui, a gente está chegando primeiro, a gente para lá, né? Aí ele falou, não, se ele chegou atrasado ou vai chegar atrasado, teve algum motivo para chegar atrasado. Então ele precisa ter prioridade e velocidade para chegar dentro do departamento de polícia. A gente não, a gente está com tempo para caminhar. Aí eu tomei. Outra foi numa ronda, eu participando com eles, ele foi lá e multou a esposa. Aí eu falei, você está brincando que você vai dar multa para sua esposa? O carro estava estacionado no lugar indevido. Aí ele falou, não, ela vai ter que sofrer essa multa. Aí eu pensei, pronto, chegou em casa, acabou o casamento. Dá divórcio. E nós fomos jantar e eu perguntei, Renê, você ficou muito chateada de o Christian ter te dado essa multa? Ela falou, não, eu fiquei envergonhada de ver que ele teve que saltar da viatura e me aplicar essa multa. Eu peço desculpas por isso e tal. Então você não consegue entender isso, você fica assim meio... Né? Poxa, mas é a esposa, precisava ter multa, mas a lei é lei para todo mundo, assim, né? E eles pensam na coletividade, é esse pensamento coletivo. Se todos fizerem aquilo, né? Se todos fizerem aquilo, cara. É esse pensamento coletivo, o que eu posso fazer para ajudar a minha comunidade, o que eu posso fazer para ajudar o meu estado, e não querer tirar vantagens em tudo. A gente vê o Rio de Janeiro hoje aí, vivendo o que está vivendo, porque cada um quis tirar sua vantagem. Então, eu acho que o brasileiro na urna já deu para mim, eu me senti assim realizado, não por assumir essa função que é de muita responsabilidade, mas de ver o brasileiro e falar assim, pronto, poder do voto nós temos. Agora a gente vai começar a mudar esse país. No terceiro programa, não vai ser agora, eu vou te perguntar em qual a contribuição de fato que a sociedade pode dar a isso tudo, e você já antecipou que é começando a repensar valores e atitudes, né? Muito grato, Marcos. Sucesso para você, que sua vitória vai ser a nossa, claro. Exatamente, isso aí, que seja a vitória dos capixabas. Grato, Marcos, pela sua presença. Presença do senador eleito Marcos Duval. Até já.